Aqui iniciar o nosso trabalho, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15 do livro A Gênese, Milagres do Evangelho. Nós fizemos uma introdução no nosso encontro anterior, conversei com vocês sobre detalhes importantes a respeito da Bíblia, a respeito da história, da sua construção, dos equívocos que são encontrados, das divergências também que são apresentadas, né? Então, nós vamos entrar agora, propriamente dito, no capítulo, começando pelo item número 1, observações preliminares. Só para a gente poder reforçar, nesse capítulo, os milagres do Evangelho, nós estudaremos sobre sonhos, estrela dos magos, dupla vista, curas, possessos, ressurreições, Jesus caminha sobre a água, transfiguração, tempestade aplacada, bodas de Caná, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus, aparição de Jesus após a morte e desaparecimento do corpo de Jesus. Então Kardec selecionou aqui alguns fatos que são daqueles mais espetaculares, né, que são relatados no Novo Testamento. E aqui então Kardec traz, à luz da doutrina espírita, uma análise de todos esses fenômenos a partir do entendimento que nós tivemos do capítulo anterior, que falava sobre fluidos. Não por acaso esse capítulo dos milagres veio na sequência dos fluidos, porque lá nós falamos dos fluidos, da força do pensamento, de todos os fenômenos que são capazes de que são realizados, né, a partir desse elemento primordial, fluido. E aí então Kardec coloca na sequência para poder fazer esse estudo bíblico, né? Ou do estudo da Bíblia, né? São complicados. Kardec sempre foi muito sábio nesse sentido, né? A sua competência pedagógica fazia com que ele interligasse os assuntos numa forma sequencial para que o aprendizado fosse constante e cada vez mais abrangente e profundo também, né? Então, a gente está nessa sequência. Conversamos então na semana passada sobre todos esses detalhes e aqui então começamos com as observações preliminares. Kardec diz assim então: os fatos relatados no Evangelho e que até hoje são considerados miraculosos pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Nesse caso ele fala sobre a mediunidade. Confrontando-se esses fenômenos com os que foram descritos e explicados no capítulo anterior, que é o capítulo dos fluidos, capítulo 14, reconhecemos sem dificuldade que existe entre eles uma identidade de causa e de efeito. A história registra fatos análogos em todos os tempos e entre todos os povos, uma vez que desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, esses mesmos efeitos forçosamente têm se produzido. Pode-se, é verdade, sobre esse ponto, contestar a veracidade da história, mas hoje eles acontecem sob os nossos olhos e, digamos assim, à vontade, através de indivíduos que nada têm de excepcional. Apenas o fato de um fenômeno se repetir em idênticas condições é suficiente para se provar que ele é possível e está sujeito a uma lei, não sendo assim miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já se viu, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a encarnação e após a encarnação, e finalmente na constituição dos espíritos e no papel que eles representam como força ativa da natureza. Uma vez conhecidos esses elementos e comprovados os seus efeitos, eles têm por consequência fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhe atribuía uma origem sobrenatural. Aqui o que Kardec quis dizer, como nós já até chegamos a falar sobre isso, lá no início do capítulo 14, dos fluidos, quando nós entramos no capítulo dos milagres, né? Vocês se lembram? Foi capítulo 14? Deixa eu lembrar rapidamente aqui, só um instantinho.
deixa eu voltar aqui rapidinho, características dos milagres, né? Foi o capítulo 13 que nós vimos. Então, no capítulo 13, características dos milagres, eu até trouxe para vocês aqui alguns relatos, algumas reportagens que falavam de milagres. A maioria deles dentro do universo católico, né? Já que isso é uma necessidade, é um atributo para que haja as canonizações, as beatificações e tudo, né? Então, quando nós conversamos sobre aquilo, é mais ou menos o que nós falamos ontem, estudando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala dos sede perfeitos, que trata dos bons espíritas. Então, quando nós conversamos sobre isso, nós falávamos assim, que para você perguntar se alguém pode ser considerado como um bom espírita, é necessário que você se pergunte primeiro o que nós entendemos por espiritismo. Porque do contrário você vai ter um bom trabalhador, você vai ter um bom estudante, você vai ter um bom médium, você vai ter pessoas que trazem valores em várias áreas de atuação dentro do espiritismo. Mas ele por si só, como filosofia, ele na sua base doutrinária, no seu objetivo fundamental, que é a evangelização e a espiritualização das pessoas, se o efeito primordial da doutrina espírita não se manifesta naquele que se considera um seguidor dessa filosofia, significa então que esse indivíduo não pode ser considerado um bom espírita. Ele pode ser aquele grande médium, um bom trabalhador, um dedicado, mas se os efeitos morais, né, dessa transformação moral não se manifestam, então significa que esse trabalhador não é tão completo como se imaginava. Então, falando sobre essa questão do espiritismo, de entender a filosofia, de entender a doutrina na sua essência mais abrangente, mais completa, mais plena, é a mesma coisa quando nós falamos, né, sobre os milagres. Falar sobre o milagre, muito mais do que imaginar o fenômeno por si só, nós temos que entender do porquê dele acontecer. Porque todas as manifestações de fenômenos mediúnicos que acontecem têm por objetivo chamar a atenção para a existência do mundo espiritual, a partir da existência do mundo espiritual, entender do porquê estarmos encarnados, de sermos espíritos imortais, de desencarnarmos e reencarnarmos várias vezes, tudo isso visando a evolução do espírito. Então você olha o milagre e se deslumbra. Dentro da doutrina espírita, quando nós estudamos aquele capítulo, falamos que não é muito diferente não. Se você pegar, por exemplo, colocar uma mesa, colocar um médium, ele começar a psicografar, as pessoas vão ficar em volta espantadas vendo a velocidade com que ele psicografa, a sua letra, quantas vezes por dia aquela psicografia surge, e muitas vezes o conteúdo da mensagem fica em segundo plano. Se pergunta, inclusive, quando se lê a mensagem, quem é o autor? Será que o autor é conhecido? Será que ele é famoso? Se não é famoso? Se for Joana d'Arc, é ótimo. Olha que interessante, Joana d'Arc se manifestou. Se for a Dona Maria da Silva, ninguém sabe quem é, então a mensagem perde a sua importância. Então, para nós, da doutrina espírita, isso não é muito diferente, porque isso é uma característica do ser humano. Esse espanto, esse deslumbramento com o desconhecido, é uma característica nossa do ser humano, independente da filosofia, da cultura, da crença que nós tenhamos. Então, no caso dos milagres, é a mesma coisa. Se deslumbra com o fenômeno, sem se preocupar com o seu objetivo fundamental. A curiosidade é natural, né? Então, essa aí desde o início dos tempos. Aliás, o homem foi se desenvolvendo motivado pela curiosidade. E quando se fala envolvendo aquilo que é considerado, entre aspas, de sobrenatural, aquilo desperta muito mais a nossa curiosidade. Não é à toa que a mídia lança o tempo todo filmes e mais filmes envolvendo histórias de terror, envolvendo o sobrenatural, e tem uma audiência enorme. Porque isso é natural, isso mexe com os nossos instintos mais primitivos, do medo, da curiosidade. Então, ao falarmos sobre esses milagres que acontecem no nosso cotidiano, nós voltamos para aqueles milagres descritos no Antigo Testamento, ou na Bíblia de um modo geral, e começamos a nos perguntar, será que aquilo aconteceu de verdade? Se aconteceu de verdade, como é que isso funciona? Para aqueles que abraçam essa causa a partir de uma fé cega, o que vale é assim, o fenômeno aconteceu porque tudo pode para aquele que tem poder, ponto. Para aqueles que são mais racionais, começam a se perguntar, será que isso é verdade? Será que não é? Se isso acontece, por que acontece? Então a doutrina espírita ela chegou
naquele seu momento, exatamente para fazer essa conexão entre aquilo que diz respeito à fé, aquilo que diz respeito às crenças envolvendo o sobrenatural e a curiosidade, a ciência que procura entender esses fenômenos. Então ele trouxe para nós o entendimento sobre novas leis que começaram a ser conhecidas. Leis, por exemplo, que falam sobre a ação dos fluidos, leis que falam sobre a ação do pensamento, leis que falam sobre o envolvimento de inteligências extracorpóreas, que são os espíritos. O nome pomposo, né? Inteligências extracorpóreas. Na verdade, são os espíritos. São os homens que morreram, como diz Kardec de uma forma muito simples. Então nós juntamos 3 elementos: as inteligências, a força do pensamento e o fluido. E isso, então, realiza esse fenômeno. Para a nossa ciência materialista, isso acaba não sendo considerado, porque a ciência tradicional, a nossa chamada ciência cartesiana, ela depende de elementos palpáveis para poder chegar à sua conclusão. Fazer os seus testes, os seus experimentos, entender quais são os seus elementos. Aquele processo científico que nós começamos a estudar, né? Você apresenta uma tese, depois você desenvolve, depois você cria ali as condições, tira as suas conclusões. A partir de um elemento que não pode ser estudado pela ciência, apenas ser compreendido a partir das observações, ele acaba sendo colocado em segundo plano por essa nossa ciência. Mas a lógica, mesmo que nós não tenhamos condições de utilizar os elementos para serem testados no laboratório, para serem experimentados, a lógica nos leva a aceitá-los. Então, muitas vezes, um livro sagrado, como é um caso considerado sagrado pelas religiões tradicionais, como é o caso da Bíblia, dentre outros, o próprio Alcorão, a mesma coisa também. O Alcorão, por exemplo, descreve que Maomé teve contato com um anjo que ditou para ele os ensinamentos que se transformaram naquele livro sagrado. Então, essa manifestação de um anjo para um homem é um fenômeno sobrenatural. No caso da Bíblia, nós temos ali uma quantidade enorme desses fenômenos. Mas eles acabam, então, para aqueles que não conseguem encontrar uma lógica para explicar a sua realização, acabam negligenciando, inclusive, o próprio conteúdo. É aquela história que nós falamos da doutrina espírita, dos milagres. Quer dizer que para você aceitar os ensinamentos morais de uma filosofia, você precisa explicar o que acontece de sobrenatural. Não basta para você entender que aqueles valores são valores realmente nobres, valores elevados. A Miri colocou, né, às vezes nada aconteceu, mas a vontade é tanta que se vê a imagem em nuvens, etc. É o caso do deslumbramento da fé. Né, isso é muito comum acontecer. Então os indivíduos que são ali motivados por uma fé muito apaixonada, de uma fé muito deslumbrante, faz exatamente com que ele acabe criando imagens, fantasias, inclusive para quem tem medo de fantasma, por exemplo, qualquer barulho, qualquer luz, qualquer imagem, qualquer vulto, para ele é um fantasma. Mesmo que a sua imaginação esteja criando tudo isso. Então a gente vê assim que não apenas milagres, mas fenômenos de modo geral. O Arnaldo colocou, na certa feita, no decorrer de uma palestra, um dirigente da casa colocou um médium psicógrafo na mesa para psicografar em público e a palestra ficou como que vazia, né? A maioria ficou a prestar atenção no médium. Cheguei à conclusão que mesmo entre os espíritas, não somente o fenômeno em si, mas o milagre continua tendo mais força. É exatamente aquilo que nós conversamos há pouco, Arnaldo. É da natureza humana esse deslumbramento com o sobrenatural. Então cabe, nesse caso, né, por exemplo, numa instituição que deseja essa manifestação, aguardar o momento certo. Porque sim, é interessante apresentar para as pessoas o fenômeno. Muitas vezes a curiosidade existe dentro do meio espírita porque os próprios espíritas não tiveram oportunidade de presenciar um fenômeno que é uma coisa absolutamente natural numa instituição. Por que não levar para uma sala de aula um médium, mostrar como isso acontece? Por que não apresentar para as pessoas um estudo mais profundo? Não apenas estudar o livro dos médiuns para aqueles que são médiuns, mas mostrar para o público de modo geral. Eu me lembro de uma palestra de Raul Teixeira, que ele falava sobre evangelização. É uma palestra muito interessante. E ele falava o seguinte, né? Por que não apresentar aos jovens o contato com os espíritos? Quer dizer que a reunião da evangelização é sábado de manhã, é sábado à tarde e domingo de manhã. Por que não colocar um médium e, através da mediunidade, fazer um espírito conversar com os jovens? Quer dizer que sábado de manhã o espírito não trabalha.
Sábado à tarde, nem pensar. Domingo de manhã é dia de folga. Colocar um jovem para conversar com o espírita é uma blasfêmia dentro do centro espírita. Então, o fato de não submeter as pessoas ou não apresentar para as pessoas o fenômeno de uma forma real, concreta, que é algo muito natural, faz exatamente com que nós tenhamos essa curiosidade. Adultos, barbados, marmanjos, vendo um fenômeno como se fossem crianças. Eu me lembro, Andréia, o primeiro contato que eu tive com o espírito, que eu tive a oportunidade de conversar, eu tinha 11 anos de idade. Isso aconteceu numa reunião dentro de casa. Na época eram amigos da Umbanda que foram lá. E aí então, durante os trabalhos, apareceu um espírito que era considerado desses Exus mirins, uma criança. Então você imagina, uma criança conversando com uma criança. Eu adorei aquela criança, e até hoje é marcada na minha memória. E quer dizer, conversando de uma forma natural, alguma coisa que, já que a mediunidade é considerado algo natural, por que não fazer com que ela seja natural para as pessoas que convivem com o fenômeno? Mas não, isso é fechado sob 7 chaves, isso é fechado naquele quartinho do fundo do centro espírita. Então, enquanto todo mundo frequenta a biblioteca, frequenta a palestra, frequenta as salas de estudos, ninguém tem contato com a mediunidade. Isso é colocado assim, e inclusive aquele detalhe, né? Como quando Kardec fala para nós, e ele disse isso quando nós estudamos ontem o Evangelho, ele diz assim que a doutrina espírita não tem aquele momento dos iniciados, onde só os iniciados têm o contato com os mistérios e o resto do povo fica ali em segundo plano observando. É aberto a todos, mas nós criamos essa cultura de fazer com que somente aqueles que têm contato, que estão preparados, podem conversar com os espíritos. O resto vai ter que comprar romance na livraria para poder saber o que é o mundo dos espíritos. E isso faz exatamente... acaba virando quase que uma panelinha, né, Zé? O cara anda pelo corredor assim, né? Anda pelo corredor com o peito levantado, dizendo assim, eu posso conversar com os espíritos. Mas o resto do povo não pode. Isso é uma falha na própria difusão da doutrina espírita e no esclarecimento a respeito daquilo que é natural. Se é natural, por que nós ainda tratamos como algo sobrenatural? Mas você fala assim, não, mas a mediunidade não é sobrenatural. Então por que isso é tão guardado com tanto mistério dentro de uma casa espírita? Se isso se tornar natural para as pessoas, elas vão lidar de uma forma natural. Enquanto isso for reservado de uma forma misteriosa, será tratado como misteriosa. Deixa eu ver aqui... Tá, mas e os dogmas que criamos no Espiritismo, né, do tipo não deve invocar espíritos? Tá? É a mesma coisa também, né? Isso depende muito do entendimento que cada um tem, né? Nós ainda trazemos esses resquícios, né, do igrejismo do passado, né? Deixa eu ver aqui... Tá, o Tic-Tac está falando da criança, né? Claro, né? Um espírito com características infantis, obviamente. Né? Então, assim, a gente vê que todos esses problemas são criados pela nossa dificuldade de entender aquilo que nós mesmos lidamos. Né? Bom dia, professor. Vamos lá, então, pessoal. Então, lemos aqui essa parte que Kardec colocou. Né? Então, exatamente o que ele dizia. Que esses fenômenos, então, tão presentes nos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, né? Mas a gente está falando do Novo em especial. Esses fenômenos, então, por eles serem vistos dessa forma miraculosa, aqueles que procuram estudar tudo aquilo que acontece no nosso mundo a partir de uma visão científica, acaba desprezando toda aquela obra, todo aquele conteúdo. Para falar assim, quem foi Jesus? Quando você fala para um ateu, por exemplo, eu me recordo, que eu já comentei com vocês, de uma entrevista, que eu não sei se era entrevista, se era uma palestra, eu acho que era mais palestra que foi filmada, do Dr. Drauzio Varela. Ele é um ateu declarado, né? E nessa sua entrevista falava assim, né? Como é que eu vou acreditar em Deus quando você fala de Jesus, que morreu e foi para o céu, e depois ressuscitou? Tudo aquilo que Jesus disse sobre o amor, sobre a transformação, sobre a importância do homem crescer espiritualmente, ficou completamente descartado pelo fato de você ver um indivíduo que veio dos mortos.
Então, para aquele que é ateu, ele quer uma resposta condizente com a realidade do mundo material, ou seja, uma resposta que a ciência possa comprovar, uma resposta que a nossa inteligência possa acompanhar. Então, muitas vezes, as pessoas, embora frequentem religiões, as pessoas tenham suas crenças, elas não se aprofundam mais e não sofrem o efeito fundamental que aquela doutrina pode provocar, exatamente porque a sua inteligência não acompanha as histórias que são ali apresentadas. Não acompanha não pela incapacidade, não acompanha pela falta de lógica. De falar, por exemplo, que através de um passe de mágica, Jesus multiplica um pão, né, ou de fazer, por exemplo, a mudança da água para o vinho. Como é possível a água se transformar em vinho? Não é possível. Não dentro daquilo que a ciência pode apresentar. Não dentro daquilo que os elementos químicos possam aproveitar, possam apresentar. Mas a partir do entendimento que nós temos de novos elementos e de novos agentes que agem sobre a matéria, isso já se torna mais palpável. Então é a partir desse entendimento que Kardec começa então a desenvolver esse capítulo 15 para explicar exatamente esses fenômenos a partir do entendimento, a partir daqueles três elementos que nós falamos: o fluido, a inteligência e o princípio inteligente, que é o espírito. Vamos lá então para as passagens que Kardec separou para nós aqui. Ele diz assim, ainda no item número 2, né, nessa parte de introdução: sem nada pré-julgar sobre a natureza do Cristo, cuja análise não entra no plano dessa obra, ou seja, Kardec não tem a pretensão de falar quem foi Jesus, se foi, se não foi, é para analisar os fatos, né? E considerando-o por hipótese somente um espírito superior, não se pode deixar de reconhecer nele um daqueles espíritos de ordem mais elevada, e que está colocado pelas suas virtudes muito acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, sua encarnação nesse mundo só podia ser uma dessas missões que são confiadas apenas aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua mensagem, ele seria mais que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Aqui a gente abre um parêntese, né? Muitas discussões já foram travadas, discussões calorosas, inclusive, a respeito das características espirituais de Jesus. Ele é um espírito superior, ele é um espírito puro. O que exatamente é Jesus? Para nós que ficamos, que nos debatemos, né, nesse impasse de ficar discutindo o sexo dos anjos, se é puro, se não é puro, que não faz diferença nenhuma, dentro da doutrina, na visão de Allan Kardec, né, dentro daquilo que ele estudou, que ele conversou, inclusive conversou com o próprio espírito, nós temos ali um espírito puro, puro por natureza. E essa colocação é apresentada para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos médiuns, lá no final nós temos uma psicografia, e aqui agora no livro A Gênese, Kardec coloca mais uma vez: como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Então o espírito superior, por mais superior que ele seja, ele ainda traz características de um espírito em aperfeiçoamento. No caso de Jesus, é visto por Kardec como um espírito puro. Para muitos de nós, ver Jesus como um espírito superior é como se nós tirássemos um pouco do seu valor. Se nós tivéssemos aqui agora o entendimento de um espírito puro, nós temos ali então também a compreensão sobre a sua grande missão, que era o trabalho de reformar a humanidade, trabalho que vem sendo feito desde a sua manifestação aqui no nosso mundo, né? Então, por aí nós começamos nesse entendimento.
E continuando. Sua superioridade sobre os homens não resulta das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, ou seja, né, da parte dos fluidos mais sutis, dos fluidos mais puros do nosso planeta. E isso porque, né, nós lembramos, né, naquele processo de migração que os espíritos sofrem, quando nós migramos, quando nós emigramos para um outro planeta, para um outro mundo, o espírito começa então a absorver os fluidos característicos daquele mundo para compor o seu perispírito. Se é um mundo mais materialista, mais primitivo, os fluidos naturalmente são fluidos mais densos. Sendo mais denso significa que é muito mais materializado. Se nós temos um mundo mais sutil, o espírito então também vive utilizando um corpo espiritual também sutil, semelhante àquele em que ele se encontra. E o espírito puro, tendo o seu perispírito também, tem ali fluidos muito mais sutis, coisa que foge completamente ao nosso entendimento. Já que para nós, né, falar de fluido é algo teórico. Nós não temos fluido nesse sentido quintessenciado, ou seja, um elemento imaterial que possa ser visto, percebido, analisado. Então nós falamos dos fluidos muitas vezes com uma intimidade muito perigosa, que nós falamos de fluidos como se estivéssemos falando de um pedaço de pedra que vive no nosso mundo, né? Ah, o fluido perispiritual. Dá a impressão que você vai no mercado e me dá 1 quilo de fluido aí. E não é assim que funciona. Nós falamos de um elemento que apenas dentro da teoria sabemos da sua existência pelos ensinamentos que estão transmitidos, mas nós não fazemos ideia como funciona. O perispírito é a mesma coisa. Ah, perispírito para cá, perispírito para lá. Você já viu um? Não, nunca vi. Então, que intimidade é essa? Que ousadia é essa de você falar de uma coisa como se conhecesse na sua intimidade? Nem os espíritos, muitas vezes desencarnados, têm uma compreensão do seu próprio perispírito. Porque ele apalpa, ele vê seu corpo físico, né? É uma intimidade tic-tac perigosa. Ah, porque isso, porque espírito, porque perispírito, porque fluido, coisa e tal. Você já viu algum? Não. Oh, legal, hein? Sabe tudo. Então, muitas vezes a gente acaba entrando numa pretensão bastante problemática, né? Então, como foi colocado aqui por Kardec, o corpo perispiritual de Jesus, então, é formado por esse elemento mais quintessenciado. Sua alma devia se ligar ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida dela, com certeza facultava-lhe a dupla vista, não só permanente como excepcional penetração e muito superior àquela que se vê entre os homens comuns. O mesmo devia ocorrer com todos os fenômenos que desprendem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo incessante desejo de fazer o bem. Até aqui a gente começa, então, vendo esses detalhes que Kardec apresenta, falando, por exemplo, que a capacidade que Jesus tinha de realizar esses fenômenos se dava exatamente pela sua elevação moral, no espírito puro, pelas características do seu corpo perispiritual, pela forma como ele se ligava ao corpo material, pela consciência espiritual que ele tinha, e pelo incessante desejo de fazer o bem, como Kardec colocou aqui há pouco. Então nós vemos um espírito que está muito acima daquilo que é comum. Se nós pegarmos, por exemplo, os médiuns videntes que nós temos hoje, aqueles médiuns que são capazes de perceber o mundo espiritual a partir da dupla vista, isso acontece esporadicamente. Quando ele se concentra, quando ele passa por uma oscilação emocional, quando um espírito provoca esse fenômeno a partir de uma sintonia bastante estreita. Isso por quê? Porque o espírito de um ser comum encarnado, ele está preso a esse corpo físico com toda a tenacidade. Porque ele está de fato encarnado aqui para cumprir um processo evolutivo.
Já um espírito missionário como Jesus, vamos dizer assim que ele não se prende ao corpo, ele se conecta ao corpo. E essa conexão ela é muito superficial se comparada com a encarnação propriamente dita de espíritos que fazem parte desse mundo. Tênue, é aquela conexão muito sutil, o suficiente para que ele possa se manifestar fisicamente aqui no mundo. Mas as suas características não foram perdidas. E por isso, então, essa percepção mais apurada que ele tem, essa capacidade de perceber o pensamento das pessoas, de ver a distância, tudo aquilo que nós estudamos dos fenômenos, é fácil para um espírito que não está preso ao corpo físico dessa forma tão profunda como acontece com a maioria dos seres comuns. E aí já começamos a entender o que Jesus tinha de tão especial para provocar esses fenômenos que o resto não tinha. Ah, porque ele é Deus encarnado. Não, não é isso. Porque essa visão de divindade de Jesus, ela é vista dentro das tradições, por exemplo, católicas. Basta a gente lembrar a própria prece Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ou seja, dentro da doutrina católica, Jesus é Deus encarnado. E por isso, sendo Deus, ele é capaz de realizar o que ele quiser. Aí a gente dá aquela brecadinha, faz aquele som de vinil arranhando, né? Dá aquela brecada, volta um pouquinho e começamos a analisar as características daquele espírito puro. Que aí então sabemos que ele tem capacidade, ele tem vontade e ele tem condições de realizar aqueles fenômenos pelas suas características. E é por isso que nós começamos então. Por que Jesus curava com facilidade? Pela natureza dos seus fluidos, pela capacidade que ele tinha, pela sua força magnética de transmissão de fluidos, pela sua intenção daquele amor incondicional para realizar aquele fenômeno. Quer dizer, se você toma uma água, só para a gente fazer uma ilustração, se você toma um copo d'água magnetizado por um espírito com Jesus, até uma encravada sara quando você toma aquilo. Exatamente porque a pureza do fluido é capaz de modificar as características da matéria. É por falta de entendimento, né, Hermes? Utilizam esse argumento também, né? O Arnaldo colocou lá em cima, né? O perispírito é um dos corpos energéticos do qual o espírito se utiliza para manifestar-se nos diversos planos vibracionais a que se encontra no contexto. Muito pouco ou nada sabemos a respeito, né? Decoramos algumas coisas e ficamos assim, né? Mas a gente lembra que é a partir desse entendimento teórico que nós chegaremos ao entendimento prático, né? Tudo com calma e no seu devido tempo. Pois é, né? Ainda tem mais, ainda, né? O Tico-Teco, né? Jesus, ele, para muitos, né? O espírito Ismael, que contribuiu com aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou melhor, foi citado nesse livro, Jesus era como governador do planeta. Emmanuel também faz essa citação. E aí então há aqueles que já falaram que o planeta já passou a ser governado por outros espíritos, enquanto Jesus passou ali a ser o governador do sistema. Né? Mas isso aí também para nós é tudo teoria. Ninguém perguntou para ele, ele não veio dizer para ninguém. Né? Somos nós que tiramos as nossas conclusões. E aí então vem aí o grande problema. Né? O grande problema. Deixa eu ver aqui. Diga do que, Hermes, se você fala da citação lá em cima que você pôs, eu e o Pai somos um só. Nesse caso ele fala de comunhão, ele não fala de personalidade, né? Eis aí porque a gente tem que contextualizar essas colocações, porque se nós pregarmos frases soltas, né, essas frases soltas acabam gerando exatamente confusões desse tipo. Né? Mas vamos lá, continuando falando sobre Jesus. Já deu para entender quem é o agente provocador desses fenômenos. Por que ele tem essa capacidade de fazer tudo isso? Porque nós ficamos, por exemplo, deslumbrados quando estudamos sobre Daniel Douglas Home, né, um dos grandes e mais conhecidos médiums de efeitos físicos que a doutrina espírita já teve contato. Então ele era capaz de materializar, ele era capaz de levitar, ele era capaz de fazer levitar e fazer acontecer. Aqui no Brasil nós tivemos Peixotinho também, um outro espírito que fazia e acontecia.
Se nós tínhamos Douglas Home e nós tínhamos Peixotinho, dois espíritos que eram capazes de fazer isso, se o Sr. Douglas Home era capaz de levitar, imaginemos então Jesus, já que ele era capaz de trabalhar com os fluidos. Então caminhar sobre as águas é o de menos. Há registro de Douglas Home levitando, né? Ele estava no primeiro andar de um sobrado, lá em Londres. Ele saiu por uma janela do primeiro andar e entrou pela outra, levitando. Claro que isso são registros que são apresentados, não existe nada cientificamente comprovado, mas os registros mostram isso. Kardec falava sobre as mesas girantes, as mesas que se movimentavam. Vem aquele médium de efeito físico, coloca as mãos sobre a mesa e faz a mesa levitar e vira um espetáculo. Imagina Jesus. O que ele poderia fazer se quisesse? Claro que o objetivo dele não era provocar o assombro, mas era sensibilizar as pessoas. E para isso havia necessidade de uma grande sabedoria do que fazer, como fazer, por que fazer e para quem fazer. E não ficar simplesmente provocando fenômenos como se fosse um artista circense. Vamos lá então em frente. Tá. Nas curas que fazia, ele agia como médium? Pode-se considerá-lo como médium, como um poderoso médium curador? Não, uma vez que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se utilizam os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava da assistência. Ele é que assistia aos outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo, assim como podem fazê-lo os encarnados, em certos casos e na medida de suas possibilidades. Por outro lado, que espírito ousaria insuflar-lhe os seus próprios pensamentos e o encarregar de transmiti-los? Se recebia algum influxo estranho, só podia ser de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então a gente viu aqui Kardec fazendo uma descrição do que seria Jesus, de imaginar que se ele recebia assistência do mundo espiritual, seria de espíritos tão puros quanto ele, ou mais, se é possível, mais puros que ele, apesar de que pureza para nós é muito relativa, né? Quando nós falamos em pureza, nós temos ali, é como se nós falássemos, por exemplo, de oficiais generais das Forças Armadas. Nós temos vários generais, mas tem aqueles generais que vieram primeiro que são mais antigos. Há aqueles generais novos e os generais antigos. Todos são generais. Mas nós falamos em tempo. Então, no caso de Jesus, por exemplo, que é um governador do nosso planeta, um governador do nosso sistema, nós podemos imaginar as características daqueles espíritos que coordenam galáxias. Dá para imaginar? Uma Via Láctea comandada por inteligências em plena comunhão com Deus? E Jesus comanda aquele departamento pequenininho ali, que é o planeta Terra, aquele sistema do nosso Sol. Então a gente vê assim que no mundo espiritual existe uma hierarquia que nós estamos absolutamente distantes de compreender, mas que estão ali, todos trabalhando em plena comunhão. Então Jesus era um espírito missionário, que veio encarnar nesse planeta. Certamente estava assistido por outros espíritos com as mesmas características. E ele não era considerado, por exemplo, um médium, porque o médium, como essa expressão diz para nós, médium, uma expressão latina que fala meio, é aquele que está entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então ele transmite as informações do mundo espiritual. Jesus, nesse caso, ele não transmitia aquilo que vinha do mundo espiritual. Ele dizia. Se nós temos um médium curador, é aquele médium que impõe as mãos, e geralmente nós temos, se ele é médium, ele tem contato com os espíritos, então são outros espíritos que chegam, que transmitem também os fluidos, que se mesclam com o fluido do médium para poder provocar aquela cura. Qual espírito misturaria com Jesus os seus fluidos para provocar alguma cura? É aí que a gente começa a ver então a capacidade desse espírito. A facilidade com que ele tem de dizer e de fazer o que bem entender, exatamente pela sua elevação moral, pelo seu grau de elevação moral. O Brás colocou, né, quem quiser ver fenômenos espirituais a céu aberto é só vir em Abadiânia.
e ficar atento, né? Então temos ali, né, um palco a céu aberto para poder assistir os fenômenos. Continuando. Bom, nós paramos aqui, então falamos sobre Jesus, né? Então, considerado o médium de Deus, porque ele fica, então, intermediário entre Deus e aqueles que recebem a mensagem de Deus, que somos nós. Então temos o próprio Cristo passando as suas informações, as informações vindas de Deus diretamente. Muito bem, vamos entrar aqui então nos fenômenos propriamente ditos, né, que são registrados no Novo Testamento. Começando pelos sonhos. O item número 3, Kardec diz assim: José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse que fugisse para o Egito com o menino. Isso lá em Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. Isso naquela época, né, de perseguição aos primogênitos, né, as crianças até 3 anos de idade. Então, muito bem, o primeiro elemento que nós estamos tratando. Um espírito veio, nesse caso um anjo, através do sonho, se comunicou com o encarnado. Para nós isso é absolutamente natural. Nós sabemos que os espíritos se comunicam através de sonhos, nós sabemos que os sonhos são fenômenos que devem ser entendidos a partir de 3 aspectos diferentes. Já falamos sobre isso quando estudamos o Livro dos Espíritos. E também falamos, né, no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, o que são sonhos? Primeira característica do sonho é a repetição, ainda que de uma forma um pouco obscurecida, do cotidiano das pessoas. Você tem um dia estressante, vivendo ali um dia de fortes emoções, fixando um pensamento numa determinada experiência, é natural que essa imagem se reflita durante os sonhos. Quem nunca viu uma criança brincando à noite, durante o seu sono, depois de uma festa? É aquela festa de bagunça, de gritaria. Quando chega à noite, a criança está agitada na cama porque parece que ela está revivendo aqueles sonhos. Para quem tem, até mesmo entre os animais é assim, né? A gente vê muitas vezes os animais correndo durante o seu sono, como se eles estivessem correndo em algum lugar. Isso mostra que nada mais é do que um reflexo da sua vida comum. Então a primeira imagem que nós temos é essa. O sonho repetindo aquilo que o indivíduo vive no seu dia a dia. Segundo ponto, aí nós entramos na parte da psicanálise. Não sou psicanalista, não sou especialista nisso, mas lendo aquilo que Freud falava, por exemplo, ele falava que os sonhos nada mais eram do que as manifestações do psiquismo do indivíduo. Aquilo que era reprimido se manifestava através dos sonhos para que ele pudesse ter uma mente saudável. E como Freud pensava muito nessa parte da sexualidade, ele via que isso, tudo aquilo que dizia respeito a pensamentos e sonhos eróticos, era alguma coisa envolvendo questões do seu psiquismo. Então pegamos o primeiro, manifestações do cotidiano. Segundo, reflexos do subconsciente da pessoa. E entramos no terceiro. Aí a doutrina espírita dá sua contribuição, falando exatamente que os sonhos nada mais são do que lembranças que o indivíduo tem de uma experiência que ele viveu durante o seu desprendimento espiritual. O espírito, então, se desliga parcialmente do seu corpo físico e vai viver a sua vida espiritual, em ambientes, em lugares, em experiências. Aí nós temos várias denominações: emancipação da alma, viagens astrais, desdobramentos, projeciologia, projeções. Temos vários nomes aí, porque é isso, a gente lembra sempre que esses fenômenos não são uma propriedade da doutrina espírita. São fenômenos que dizem respeito à vida humana. A vida humana, né, com experiências espirituais dentro desses fenômenos. Então dizer assim, não, isso não chama projeção astral. Isso se chama emancipação da alma. É o nome que nós demos. Mas o que importa para nós é entender. Todos os nomes trazem para nós o mesmo sentido. Você falar mundo espiritual é a mesma coisa que você falar astral. Nós temos ali algumas filosofias que utilizam essa expressão. Então, viagem astral, projeção astral, significa então o desprendimento do espírito
vivenciando experiências nessa dimensão astral. O astral seria o oposto do material. A emancipação, que é um nome difícil, né? Nós não utilizamos isso no nosso cotidiano. A única vez que eu utilizei emancipação é quando o menor recebe autorização dos pais para poder tomar as próprias decisões. Eu nunca utilizei nenhuma vez essa expressão que não fosse nesse caso. Ainda assim, lendo um artigo ou outro. Fora isso, somente na doutrina espírita nós falamos emancipação da alma. Então são expressões utilizadas, muitas vezes num vocabulário bastante arcaico, naquele português de décadas passadas, que nós nem utilizamos mais no nosso cotidiano. Basta a gente lembrar, espírito zombeteiro. Alguém já falou, seu zombeteiro? Eu nunca usei essa palavra. E eu prefiro nem usar. Eu prefiro usar zombadores, até zombar também já fica difícil. Falava minha avó, para de zombar, menino. Então a gente vê que esses vocabulários antigos que acabaram se fixando nos nossos estudos, né, são expressões muitas vezes que nós não utilizamos e por isso nós não compreendemos. Mas muito bem, voltando para o nosso... Né, pode ser brincalhão, pode ser espírito... nem sei que expressão a gente poderia utilizar para isso. Teria que fazer um estudo aqui, né, sobre essas questões, né, sobre essas novas denominações. Né. Então, nós vimos assim então que o espírito se desprendendo parcialmente do seu corpo físico, e é importante nós destacarmos essa ideia de parcialmente, porque ele só pode, né, já complica também, né, o tic-teco. Já viu também como são as coisas, né? Então, quando se fala sobre o desprendimento parcial, porque o total significa o desligamento completo. E só tem uma circunstância, uma única situação, em que o espírito se desconecta completamente. É a sua desencarnação. E após a sua desencarnação, não tem volta. Já que para poder se conectar com o corpo, ele passa por todo aquele processo desde a sua gestação e vai se ligando célula a célula, átomo a átomo, até se completar depois do seu nascimento. Então, se o espírito se desprende, ele não volta a se conectar de novo com todos os seus átomos e células. Bom dia, Balk, abraço. Então, por isso, parcialmente, importante lembrar isso. Depois, o espírito, então, fazendo ali as suas viagens, vivenciando as suas experiências, isso fica registrado na sua memória, que vem como sendo um sonho. Deixa eu pegar aqui rapidinho, vou liberar para você, Braz, volta em seguida, vamos lá. Né, o Braz aqui perguntou sobre o transplante de órgãos, né, o tempo necessário. Isso é mais uma questão biológica, né? A matéria, a gente lembra sempre, ela, para poder se manter viva, ela depende de oxigenação, ela depende dos nutrientes. A partir do momento em que o órgão é retirado, ele perde essa fonte de sustentação. E se você deixa ele muito tempo, ela não fica congelada, ela fica resfriada. Porque se você congela uma célula, você mata todos, você destrói. Tanto assim que nós temos a criogenia, que é um grande desafio, um grande desejo que a humanidade tem, mas que ainda não é possível. Não dentro ainda da nossa ciência atual. Então nós temos ali órgãos que são resfriados, né, porque isso faz com que haja uma decomposição menor. Isso é fácil de nós compreendermos, né, quando você estuda a química. Você tem ali, por exemplo, que o resfriamento diminui a decomposição. Não é à toa que nós temos geladeiras. A geladeira serve para quê? Para diminuir uma fruta quando ela é tirada do pé e você rompe a conexão dela com a árvore, os nutrientes param de sustentá-la. E nesse caso ela começa a sofrer, a partir do momento em que você desconecta, ela começa a sofrer uma decomposição. Então, no caso, o calor, ele acelera a decomposição, e no caso do frio, ele diminui a decomposição. A carne é a mesma coisa. No momento em que um animal é abatido num frigorífico, a sua carne começa a se decompor. Então, tudo isso é feito num ambiente resfriado e tudo mais. Para quê? Para diminuir a sua decomposição. No caso dos órgãos, tem até uma tabelinha que a ciência, que a medicina utiliza, para falar quanto tempo cada órgão pode ser utilizado depois da morte do indivíduo, depois de ser retirado. Então nós temos as córneas, tem ali algumas poucas horas, você tem o fígado, você tem o coração, você tem o pâncreas, você tem os rins, você tem a pele.
Então tudo isso encaixa de gelo para o resfriamento, mas se você deixar ele direto em contato com o gelo, você provoca queimaduras. Essa queimadura nada mais é do que a destruição das células. Então, na verdade, você leva rapidamente para que ele possa depois ser reconectado, ser revascularizado, e a partir da revascularização você tem a oxigenação e a alimentação daquele órgão. Então é com essa finalidade que existe o resfriamento para o transporte, não é o congelamento. Né? Então é para esse objetivo. Agora na parte dos fluidos que nós temos, como eu falei para você, Brás, a gente pode trazer várias teorias a respeito dos fluidos que a gente não vai conseguir compreender. O que a gente pode falar é sobre a nossa ciência atual. Mas falar isso sobre fluidos, se tem fluido que fica impregnado, se o fluido fica misturado, se o fluido se perde, a gente simplesmente não sabe. Tudo que for falado vai ser especulativo e vai ser mais convincente aquele que tiver uma retórica melhor. Aquele que fala bem, aquele que fala difícil. A gente vai dizer assim, nossa, eu ouvi uma em que ele me falou de fluidos de uma forma que eu nunca sabia. Muitas vezes nem ele sabe, mas ele falou difícil e acabou convencendo. Porque nós não sabemos do que se trata esse elemento. Simplesmente assim. Mas é uma questão curiosa. Se você retira o coração de alguém, o fluido daquele encarnado, ele se mantém impregnado naquele coração, e quando ele vai para outra pessoa, como é que há essa mistura entre esses fluidos? Eles se misturam, um substitui o outro, há incompatibilidade, já não há? Como é que funciona isso? Como é que o perispírito envolve esse órgão no momento em que ele é transplantado? Tudo isso para nós é mistério. Mas são perguntas interessantes. A gente poderia anotar isso no caderninho e quando tiver ali, né, um momento certo, fazer isso, essa pergunta para os espíritos para tentar entender. Transplante de cérebro, transplante de cabeça, né? Tem a história de um russo que está doido para fazer um transplante de cabeça, que ele tem ali tetraplegia e tal, e tem um médico que faz e coisa e tal, né? A princípio sim, né, Hermes? O fluido vital ele depende da mente, né, do espírito, do seu poder mental, né, de manter esse fluido em torno de si mesmo. Né? Então, a gente vê que tem muitas perguntas sem respostas. Tem filmes que sugerem que a personalidade é absorvida, a mesma coisa também. Artigos que são lidos na internet, né, que o indivíduo, depois que ele fez um transplante, ele teve ali uma mudança na personalidade, ou ficou melhor, ou ficou pior. Tem até um filme que fala, né, sobre a mão assassina. O indivíduo lá sofreu um acidente, a mão dele foi cortada, aí depois ele recebeu um transplante de mão, só que a mão que foi transplantada era de um assassino. A partir dali ele começou a assassinar um monte de gente. Olha só onde vai a nossa criatividade. Mas simplesmente não sabemos. Né? Se ele volta completamente, se ele é absorvido, se não é, não sabemos, né, Brás? Mas em termos termos biológicos, né, essa explicação que eu dei para vocês pode ser, né, essa eu acredito que seja a explicação correta. Né? Vamos lá então, pessoal. Então, muito bem, falamos de sonhos. Né? Estávamos falando de sonhos. Então, já vimos aqui, né? Pois é, esse fluido imponderável é exatamente esse fluido universal, esse fluido cósmico, né? Porque quando se fala em ponderável, nós falamos aí nesse caso, né, aquilo que é ponderável é aquilo que pode ser medido, que pode ser calculado. Aquilo que é imponderável não pode ser medido. Então os gases, durante muito tempo, o oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico, durante muito tempo era considerado imponderável. Aí eles começaram a ser medidos a partir da unidade litro. Você tem tantos litros de oxigênio. Quando ele teve a capacidade de fazer o armazenamento, quando a nossa ciência foi evoluindo. Então, antigamente, nós fazíamos apenas uma medição dos elementos que eram materiais. A água, por exemplo, né, líquido material. Você tinha um sólido, você pesava, você colocava e tudo mais. E aí veio o volume para os gases também. Aí nós conseguimos, então, trazer não somente a massa desse gás, mas também o número de moléculas que tem ali. Temos cálculos ali feitos pela química, em que nós podemos encontrar quantas moléculas estão presentes em determinado litro de gás. Então, no caso do fluido, pelo fato de ser um elemento que nós não podemos ter contato com ele, ele é considerado, então, de imponderável. Nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Kardec fala rapidamente de duplo etérico no livro dos médiuns.
nasce e morre com o corpo físico e é intermediário entre o perispírito e o corpo físico, né? Deixa eu ver aqui. Esse duplo etérico também é uma expressão complicada, né, o Arnaldo, porque na verdade o duplo etérico ele é considerado por muitos como sendo o próprio perispírito, que é o perispírito que toma a forma do corpo físico e por isso ele é chamado de duplo etérico. Duplo por ser uma cópia, etérico por ser uma cópia fluídica, uma cópia fora da matéria. E o perispírito tem essa característica. O Zé lembrou aqui, né, na época de Darwin, a célula era considerada uma unidade muito simples, né? Pois é. Então nossa ciência vai evoluindo e a gente vai compreendendo, né? Vamos lá. A aura já é outro também detalhe. Para alguns é aura, mas a aura nada mais é do que uma irradiação, que a gente pode chamar de irradiação eletromagnética, produzida pelo corpo físico. Então, quer dizer, a gente precisa ter muito cuidado com as expressões que são utilizadas para a gente não misturar alhos com bugalhos, né? Vamos aqui então para os sonhos, pessoal. Mais uma vez aqui então. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse que fugisse para o Egito com o menino. Mateus 2, 19 e 23. Os avisos, por meio dos sonhos, desempenham um papel importante nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados, e sem discuti-los, o fenômeno em si não tem nada de anormal quando se sabe que é durante o período de sono que o espírito, se desprendendo dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que conheceu. Frequentemente é esse o momento que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e lhe dar conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de avisos por sonhos são numerosos, mas não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, e ainda menos que tudo o que se vê em sonho tenha um significado. É necessário incluir a arte de interpretar os sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. Né? Kardec lembrou aqui no capítulo anterior, fala sobre isso. Então aqui um detalhe importante que Kardec coloca, ele diz assim, né, ó, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si não tem nada de anormal. Né? Então, por quê? Será que foi verdade que um anjo veio falar com José? Será que Maomé também teve contato com um anjo? Foi Maria que recebeu também um contato com um anjo? Nesse caso, me parece que ela estava lúcida, né? Não lembro os detalhes da Bíblia. Mas José estava dormindo, Maomé também estava dormindo. Então veio um anjo falar com ele e tudo mais. Independente do fato disso ter ou não acontecido, será mesmo que isso aconteceu? Será que a história da Bíblia é verdadeira? O fato de nós estudarmos o sonho a partir do entendimento das emancipações espirituais, dos desdobramentos, das viagens e projeções, os espíritos podem se comunicar entre si. Lembrando um fato importante: mediunidade não é o contato entre mortos e vivos. Mediunidade é contato entre espíritos. Portanto, nós podemos ter dois espíritos conversando num processo de emancipação, vivendo uma experiência mediúnica. Porque a interpretação limitada que nós fazemos de dizer assim, não, somente mortos podem falar com vivos, e isso é mediunidade. Nós já estudamos, por exemplo, aqueles espíritos vivos que foram evocados por Kardec. Ele fala isso na Revista Espírita, ele traz para nós essa informação. Evocação de um espírito vivo. O espírito se manifesta através de um médium. Olha só, um espírito de um encarnado se manifestando através de um médium. Então, mediunidade é a comunicação entre espíritos e os encarnados. Não importa se são espíritos vivos, de indivíduos encarnados ou desencarnados. O que importa é que o espírito se manifesta. Por isso, então, nós temos aqui, independente dos fatos, sim, é possível essa comunicação. E muitas vezes nós temos, né? Exato, eram dois no caso, né, Brás? Era do idiota e de uma pintora, que era cega, se eu não me engano.
né? Então temos ali, além de outras experiências, tantas experiências, né? Já contei para vocês aqui várias vezes, né? Aqui em São Paulo, na Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, nós tivemos, essa instituição tem um grande hospital aqui em São Paulo, e é atendido exatamente pessoas com portadoras, né, pessoas com deficiências mentais. Então, nesse caso, essas pessoas, esses indivíduos encarnados foram evocados e se manifestaram em reuniões mediúnicas. Daqueles pacientes que praticamente muitos estavam em estado vegetativo, eles se manifestavam em reuniões mediúnicas. E depois de um tempo que foram perceber que aqueles espíritos que se manifestavam eram espíritos dos pacientes do hospital. Então isso aconteceu também com bastante frequência aqui. Então não é algo de nada demais. Então, 2 pontos importantes dessa leitura que nós fizemos. Primeiro, independente dos fatos serem verdadeiros ou não, nós temos ali que o fenômeno é verdadeiro, que já foi comprovado também. Deixa eu ver aqui, será que a dúvida sobre a veracidade da Bíblia não compromete a credibilidade do Espiritismo? Mas, na verdade, Tic-Tac, eu sei que você gosta de falar de Bíblia, mas, na verdade, a doutrina espírita não questiona a veracidade dela. O que ela estuda é exatamente a interpretação correta sobre ela. Né? Como Kardec já estudou no próprio livro A Gênese, falando sobre, por exemplo, entendendo aquele início sobre a formação do mundo na Gênese bíblica como um mito, e não como um fato. 6 dias, Adão e Eva, dilúvio, aquela coisa toda. Então, na verdade, a Bíblia é um livro tão respeitado como todos os outros. Só não é visto a partir dessa mesma interpretação religiosa. Então, na doutrina espírita, por que não estudar a Bíblia? Mas por que estudá-la? Se você quer saber sobre a formação do mundo, você vai procurar na Bíblia ou vai procurar num livro de ciências? Se você quer saber a história dos hebreus, leia a Bíblia. Inclusive, os próprios livros de história, como eu já falei para vocês, contam a história dos hebreus, falam da história do Êxodo, dos hebreus que fugiram do Egito. Isso são elementos dos livros de história. E eles falam, esse fato foi relatado no livro tal, no Números, Levíticos, Deuteronômios e coisa e tal. Mas então a informação que nós queremos buscar, se nós queremos saber fatos sobre a vida dos hebreus, a Bíblia. Se nós queremos saber fatos gerais, procuremos as fontes certas. Né? Vários espíritos que participaram da doutrina dos espíritos confirmam a Bíblia. Confirmam o que exatamente da Bíblia? Qual passagem da Bíblia? Né? Nós não vimos, por exemplo, nenhum espírito que trabalha na codificação falar, por exemplo, uma afirmação sobre Adão e Eva. Né? Nós temos ali questões morais. Esse é o ponto importante. Né? Morais, vários espíritos já falaram sobre isso, em especial a partir do Novo Testamento. Né? Fora isso, não tem nem por que falar. Não tem nada de tão significativo que outros livros, outras fontes não possam fornecer. Deixa eu ver aqui. O que mais que vocês colocaram? Mazilda colocou, né? Quando eu criança, eu li a Bíblia como livro de historinhas, né? E de fato é um livro de história. Ele conta ali a saga, né, de um povo, uma saga sofrida, diga-se de passagem também, que conta suas histórias, os seus mitos, as suas fantasias. Né? Se nós quisermos saber, por exemplo, sobre a vida dos chineses, nós pegamos outros livros para poder estudar sobre isso. Né? Então, simplesmente pegarmos ali aquilo que é importante. Não temos por que nos prendermos àqueles fatos, a menos que você tenha um interesse específico para aquilo. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Tá bom. O próximo item que a gente vai estudar, o item número 4, a estrela dos magos. Né? Aquela estrela que indicou aos 3 magos, chamado, né, que inclusive agora é um dia de reis, dia 6 de janeiro, é o dia que marca a história do dia a dia de reis, né? Que foi o dia em que eles encontraram Jesus. Então Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, 11 dias depois, ou 12 dias depois, segundo a história bíblica, eles estiveram lá vendo Jesus com 11 dias de idade, guiados por aquela estrela, né, estrela de Natal.
né, que apareciam no céu e tudo mais, né? Então nós vamos entender o que foi esse fenômeno astronômico a partir do entendimento que foi dado por Kardec. Muito bem, então é isso, pessoal. Fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje, né, a respeito dos sonhos, desse fenômeno que é tão interessante de nós estudarmos.